Oiê, já te chamo. Olá, tudo bem? Vamos para nossa segunda live da noite. Agora falar um pouco sobre o presente, né? Com a Dalen Fragoso. Eu já vou chamar ela aqui. Essa minissérie foi aprovada com o apoio do FAC Digital, Fevale e SEDAC RS. Vou chamar nossa segunda convidada da noite. Momentinho. Oi, Olá, Natália! Tudo bem? tudo ótimo. Legal. Poxa, maratona, hein? Não é para qualquer um. Que legal. Tu sabe Parabéns pela que. iniciativa, desde já. Obrigada. Eu gosto muito de lives, acho muito interessante esse formato, assim. E eu Sim, sempre quis trazer no Brick conteúdos e às vezes era um pouco impossível, né? Porque, enfim, tu vai trazer, por exemplo, o Franz de São Paulo para uma feira. Claro, claro. tem que pagar a passagem, tem que arranjar hospedagem, aí às vezes era Sim. meio difícil, né, tu bancar isso. Aí agora tu liga o celular e já fala com as pessoas. É Aí verdade, é, agora tá mais aí fácil. aí não tem, ninguém me segura, como diria. Eu assisti a tua live do Fran, foi muito bacana. É bom trazer a história também, né? Para a gente entender que ninguém está inventando a roda, né, Nath? A gente Não. já vem, tem histórias que nos precederam, isso é muito legal. Não, e o Franz, ele faz parte da história do brechó no Brasil, né? Verdade, é Ah, verdade. maravilhoso e de uma pessoa que vive disso e que se organizou, né? Então, enfim. Bom, Uhum, perfeito. gente, estamos então com a nossa segunda convidada da noite, a Dalen Fragoso. Ah, a gente vai conversar um pouco do presente e também com o pensamento no futuro, né? A história, ela não Uhum, para, né? Então não tem como falar é, só sobre o presente, né? O presente já é o futuro. presente já é. Então, para começar, quem é a Dalen? Como ela entrou na moda e, Nesse ramo, consequentemente, no né? brechó? É. Tá legal. Então, primeiro, um beijo para o pessoal que está aqui, o pessoal da minha audiência também, já estou vendo alguns ali dando oi. É um prazer também conhecer um pouco mais da audiência do BRIC. Eu preciso dizer antes disso que esse nosso encontro está escrito nas estrelas, não é, Muito. Nath? Você ia para Demais. Novo Hamburgo e eu ia para Porto Alegre e não rolava, mas agora rolou. Quando tu falaste comigo, eu te falei assim, puxa, mas eu encerrei o Tag Deluxe físico em dezembro do ano passado, vai fazer um ano. E aí, mas o tag continuou, o tag Malinha. Inclusive, eu estou olhando agora para um garimpo incrível que chegou aqui, porque algumas coisas eu sigo fazendo, mas hoje o tag ele foi assim um grande trampolim para aquilo que eu faço hoje. E eu quero explicar um pouquinho então de como é que foi desde o início, quando a gente fez história, e eu imagino que é por isso que tu me convidaste, e a gente, graças a Deus, conseguiu inspirar o pessoal para entender um pouco mais da moda second hand na nossa região. Ó, vários coraçõezinhos aí da Yara Virgínia. Beijo, Yara. Eva. Ah, tu sabe, Nath, que na minha casa a gente sempre foi uma família seis filhos, então uma família com bastante dificuldade. Meu pai brigadiano, minha mãe era doméstica, depois ela era cozinheira. Então, pra gente nunca foi tabu essa coisa de usar roupa que já pertenceu a alguém. Então, a minha mãe tinha uma tia. Na realidade, eu não entrava em lojas, em loja de roupa nova, eu nem sabia o que era isso. Então, assim, para mim não era tabu algum esse tipo de consumo, vamos dizer assim. E Uhum. eu cresci nos anos 80, então é, aí a gente cresce, estuda um pouco mais, viaja um pouco mais e percebe que existe uma lacuna de consumo nessa área. Na época eu percebi, então a gente conta 9 anos para trás, 2011, né? Sempre que eu viajava para fora, eu
gostava de justamente procurar lojas de garimpo second hand. E como tu sempre fala, quando eu te ouço, tu diz, na Europa já é matéria dada, de fato, né? E eu também percebia aqui na nossa região, uma região coreiro calçadista forte, muitos estilistas, quando viajavam para fora, se inspiravam, entravam em lojas de second hand, Uhum. entravam, o Franz falou em mercado de pulga, o pessoal super garimpava para se inspirar, né? Mas chegava aqui e não dizia. Não Isso dizia mesmo. que entrou, que foi, que comprou, né? E isso me intrigava, porque, como eu já te falei, então, para mim não era tabu essa situação. E aí eu comecei a pensar, puxa, qual seria o lugar, como seria um lugar que eu pudesse entrar sem preconceito, sem medo de tocar na peça, que eu pudesse, inclusive, sair vestindo e sair usando. Como é que seria esse lugar? E aí eu comecei a projetar, e aí começou a nascer esse lugar. Na época eu tinha uma outra profissão. Eu penso que a maioria do pessoal que trabalha com brechó hoje já vem de uma segunda profissão. Aliás, escolheu isso como segunda profissão, né? Isso de alguma forma encantou a pessoa, assim como a mim, e eu pensei, é isso, né? A história é um pouquinho longa, virou a chave, eu vim da área da saúde, enfim, mas um dia eu tive que decidir, Natália, eu tive que realmente deixar o jaleco de lado e assumir aquele negócio que num primeiro momento era um hobby, era Sim. algo que eu queria que fosse petit comité, comecei fazendo clothing swap, que é as trocas, mas um dia eu decidi e eu encarei e eu entendo, minha querida, que desde o início eu nunca vi o Tag Deluxe como algo que não fosse um negócio. Eu compreendo que muitas pessoas hoje, ainda principalmente o consumidor, alguém ainda pode achar, mas será que brechó não é só benemerente? Será que não é? Mas eu penso que é a forma como tu posiciona o teu negócio, né? Sim. Eu também não consigo julgar as pessoas que pensam, mas brechó é o quê? Roupa de morto, roupa suja, roupa fedorenta. Esses, no imaginário coletivo tem isso, e deve ter ainda vários. Mas eu não julgo essas pessoas por quê? Porque se existe esse pensamento, é porque elas já tiveram uma experiência assim. E É. nós já tivemos essa experiência, não é? Você também deve ter sido rata de brechó em algum momento. Eu lembro que não só lá fora, e era bem assim mesmo, né? Aqueles brechós tipo trash. Eu lembro que o meu marido atravessava a rua e dizia assim: se tu entrar nesse lugar, eu vou fotografar e botar nas redes sociais. Ele dizia: ai, me deixa, eu quero ver, eu preciso conhecer, né? Os melhores são esses. É, eu fiz também um tour em São Paulo antes de abrir o tag, visitei o Franz, ele não estava lá, enfim, mas eu conheci no outro endereço que ele tinha, visitei alguns incríveis, eu tenho grandes amigos que têm brechó em São Paulo. São Paulo, nossa, olha aqui, ó, São Paulo é máximo, né? É São realmente Paulo. avant-garde nesse sentido. É, totalmente. Mas a gente também, hoje, cara, eu vendo as contas novas de second hand no Instagram, tem muita coisa legal aqui na região. Tem muita coisa máxima. Eu fico encantada com isso. Hoje realmente dá para fazer por estilo até, né? Não é mais aquela coisa assim amontoada que tu tem que ficar meio que navegando para encontrar alguma coisa. Não, hoje tu pode ir, num só feminino, mais chiquezinho, tu pode ir no mais esportivo ou no mais alternativo. Hoje a gente encontra esses Nichos, intermeios, né? assim. É. Nichos, exato. Enfim, quando eu decidi então que eu ia fazer do tag algo bacana, eu fui fazendo conforme o público que eu queria. Eu queria pessoas que não tivessem receio de entrar. Então acabou que eu conversei com o público, e isso eu posso dizer que o tag desbravou
porque até a gente saiu na revista Dona, na época não era revista, era Caderno Dona, em 2012, um ano depois. E eles nos classificaram como o brechó mais sofisticado do Rio Grande do Sul. Ai, que Na lindo! época, Eu vi na essa época pauta. foi máximo. Tinha outros também, tinha mais dois de Porto Alegre. E aí ali foi um insight, porque eu pensei, cara, olha só, tô fazendo alguma coisa, né? Mas a gente acabou conversando enquanto Tag Deluxe com um público, Nath, que de outra sorte jamais entraria em brechó, justamente por causa desse estigma de que é um lugar bad, assim, que não é bom. Então, a escolha do local foi importante, o garimpo, a gente pautava todo o nosso negócio. Eu pauto ainda hoje, mas hoje eu estou em voo solo nesse meu negócio, mas na época com as meninas a gente pautava em três pilares, que era atendimento responsável, garimpo apurado e sustentabilidade. Então, tudo que a gente fazia precisava entrar nesses três pilares. Então, em 2016, a gente ganhou um prêmio pelo PGQP de empresa inovadora, microempresa inovadora. Eu sempre tive CNPJ, eu sempre paguei todos os impostos. Minhas funcionárias sempre foram de carteira assinada, CLT, sempre foi algo negócio mesmo. Organizado mesmo. Eu nunca achei que eu não tivesse fazendo isso. E eu me preocupava muito dentro do pilar atendimento responsável, e agora eu já vou começar a te contar a virada. Eu sempre me preocupei muito com o espaço, com o visual merchandising, né? Para mim isso era condição sine qua non, assim, a gente precisava investir. Eu sempre tive parceiras que vinham, nem sempre a gente consegue quando tem um business, tu sabe, tem que dar conta de várias coisas. E quem é dono de brechó entende também que a parte de garimpo é muito punk, né? Ocupa bastante tempo, ainda mais quando tu tem critérios bem estabelecidos que tu precisa garimpar aquele tipo de peça. Então eu sempre tinha parcerias para organizar o visual merchandising da loja. Isso é uma dica que eu posso dar, talvez, para alguém que ache isso interessante, que esteja nos assistindo. Você não consegue fazer tudo sozinho, por mais que você goste, porque o brechó é apaixonante, tenha parcerias, tenha pessoas que você possa pagar pelo trabalho dessa pessoa para que ela te organize, te ajude, né, em todas as áreas, não só no visual merchandising, mas eu quero dizer que nesse ponto a gente sempre investiu. Até para tornar o negócio muito atrativo e gostoso de estar, né? Um ambiente bom. Eu não sei se eu estou falando demais, se o pessoal tem Não, perguntas. segue, porque, nossa, isso é muito bacana também, dessa experiência, porque eu percebo que tem muita gente ainda que fica perdida nesses entendimentos, assim, que isso é muito presente e isso é futuro também. Essa coisa do Claro. atendimento, do garimpo, nossa, é essencial para ter um negócio e o brechó precisa incorporar isso, né? Entender. Dentro do aspecto sustentabilidade, eu vou deixar o atendimento responsável para o final e eu vou conversar um pouquinho sobre o aspecto sustentabilidade. A gente sempre entendeu que isso estava intrínseco na gente, no nosso negócio. Aliás, todo negócio que estende a vida útil de alguma coisa que já existe está fazendo algo sustentável, certo? Seja na moda, seja na arquitetura, qualquer coisa que você estenda a vida útil de algo já é uma ação sustentável. Então a gente entendia que isso estava intrínseco na gente, mas a gente nunca espraiou esse negócio, assim, eu nunca fiquei colocando aos quatro ventos, até que uma vez a gente também ganhou um reconhecimento, chamava Prêmio de Empresa Amiga da Sustentabilidade, um prêmio da cidade, que a ACI dava o prêmio, que é a Associação do Consumo Indústria, Varejo e Indústria da cidade, por uma ação bastante simples que a gente fazia, Nath, e que hoje eu sei que vários lugares fazem, eu acho fantástico, que é o seguinte: a gente nunca produziu e nunca comprou nenhuma sacola. Todas as Ah, nossas sacolas, elas vinham de
clientes, a gente sempre deixou claro isso. Ah, você tem aquela sacola, porque todo mundo tem, né? Todo mundo Sim. guarda, sei eu, embaixo da cama, atrás do roupeiro, vai acumulando sacola. E a gente dizia, essa sacola de papel em perfeito estado, PM ou G, traz pra gente. Aí seguido vinham os maridos, assim, com um monte de sacola, eles ficavam assim, a minha mulher mandou trazer isso, é aqui mesmo? Dizia, sim, é aqui, tem Que hoje é vidro. as ecobags, né? Que a gente dissemina essa ideia de ecobag, né? Que deu uma. Exatamente. Na realidade, algumas pessoas diziam, tá, mas aí tu vai estar fazendo propaganda de outras lojas, porque era qualquer sacola de papel em perfeito estado. Pode ser, pensa em qualquer marca, né? Aí a gente colava um selinho nas sacolas, que a gente fazia isso na hora de entregar o pacote, a gente borrifava o cheirinho do tag. Ah, isso é uma outra história. Imagina um brechó ter um perfume de ambiente e vendia para presente. Foi muito legal essa parte. Ai, É, adoro! o Sim, cheirinho do tag foi pensado, era um cheirinho cítrico, assim, que lembrava conforto, carinho e também criatividade. Era lemongrass. Então a gente borrifava isso na sacolinha e colava uma etiquetinha que estava dizendo: ah, bacana, você está contribuindo para o mundo melhor, alguma coisa assim. Então a gente nunca produziu sacolas. E isso é uma ideia que todo mundo pode certamente desenvolver também no seu negócio. E aí, a gente também nunca usou nada de plástico, de louça, tudo era louça mesmo. Nós fazemos muitos eventos, nunca utilizamos nada de plástico. Coisas simples, né? Mas eu sempre penso que são as coisas simples que causam as mudanças mais perenes, vamos dizer assim, quando a gente cria uma cultura, né? E então a gente também foi reconhecido por essa parte da sustentabilidade nesse sentido. E na parte então do garimpo apurado, vou falar um pouquinho nisso, que eu acho que quem é de brechó e gosta, vai gostar talvez de ouvir, fica com alguma dica, né? Eu tinha muito claro, minha querida, quais os critérios para a peça entrar no tag. E isso se dava por quê? Porque eu conhecia o público com quem eu conversava, que eu queria atingir. Então, isso é uma dica que eu considero uma dica de ouro, assim. Entenda quem é o teu público. Eu sabia que o meu público não era... Por exemplo, eu sempre achei lá no início, quando eu quis, assim, tá legal, vou assumir o tag, eu pensei que eu conversaria com estudantes de moda da Fevale, porque a gente é próximo, estamos sim. na mesma cidade, porque eu me dou super bem com as professoras, tem a Marina, a César, que tu deve conhecer, foi coordenadora do curso várias vezes, a gente seguido se convida para fazer alguma coisa, eu vou lá, ela ia lá no tag. Eu achei que eu ia conversar com esses jovens e não conversei com eles. Nunca, olha, posso contar nos dedos nesses 9 anos quantos estudantes não eram nosso público. Então eu conseguia, também não era o pessoal mais alternativo, que gostava de camiseta de banda, uma coisa mais vintage. A gente não tinha nada vintage, de propósito, porque eu sabia com quem eu estava conversando. A gente conversava com mulheres que viajavam, que tinham informação de moda, elas estavam buscando, sabe o quê? Uma personalização. Elas não compravam no tag porque elas não tinham grana para comprar em outro lugar. Elas compravam no tag porque elas queriam se sentir diferentes, especiais e compreender o que elas estavam usando. Elas ficavam felizes por saber que estavam fazendo parte de algo maior. Elas ficavam felizes quando levavam sacolinhas. Elas ficavam felizes de entrar no lugar, de saber que tinha isso na cidade. É claro, Nath, que isso é um nicho dentro do nicho, né? Eu Sim. falo isso de carteirinha. É um nicho dentro do brechó, não é o único, graças a Deus não é o único. Dá para nichar muito bem esse nosso segmento, mas ele era um nicho bastante específico e funcionou bem assim durante todo o tempo que existiu a loja física, funcionou super bem. Isso tudo na questão então de garimpo apurado. Então eu sabia, eu precisava sempre ter muita seda, marcas bacanas, não era modinha, nunca foi modinha. Eu comprava
pouquíssimo poliéster. Olha, não entrava poliéster quase no tag, a não ser que o design salvasse a peça, sabe? Ai, Sim. tem gente dizendo Ah, saudade do mas tag. Que tá legal. vendo? Ó. Mas isso, Então, essa coisa do garimpo, de tu ter esses critérios estabelecidos, é uma baita dica pros brechós. Talvez uma das melhores, né? Tu estabeleceu bom, critérios, né? E claro. seguia isso em frente, né? Porque senão a gente gastaria muito tempo vendo o garimpo do não. E a gente recebia garimpos do não, como eu chamava assim, né? Poxa, chegou um garimpo do não. Eu olhava assim em cima, putz, não é. Não é por quê? Porque eu sabia que eu não ia ter para quem vender. Então eu Sim. não podia comprar. Eu tinha que ter uma resposta. Eu sempre achei assim, ó, o máximo quando alguém trazia alguma coisa pra gente vender, sabia? Eu achava, cara, que legal, a pessoa, ela se dispôs, ela veio aqui, ela acha a gente bacana. Então eu sempre achava assim um jeito querido assim de dizer para a pessoa, puxa, não dá, mas aí eu tinha já uma lista de parceiros e a minha mãe tem um brechó que vai muito bem, obrigada, há mais de 20 anos no centro de Novo Hamburgo. Geralmente eu indicava para ela, assim, porque é um brechó que ele é mais heterogêneo, né? Não era tão nichado, nunca foi muito nichado, assim. E aí, então, essa coisa dos critérios te faz gastar menos tempo também. Então, primeiro, conheça o seu público, saiba com quem você está conversando e tá tudo certo. Não, esse que eu estou citando, que é o exemplo do tag, não é o único e não é que está certo ou que está errado. É apenas um modelo, um nicho e ainda pode ser diferente, né? Então, conheça com quem você está conversando. E aí, isso vai te ajudar a criar os seus critérios de seleção de peças. Por exemplo, o Minha Votinha, do Franz, vou tomar a liberdade de falar um pouquinho dele. Ele sabe com quem ele está conversando. Então, ele tem peças incríveis lá, que eu jamais conseguiria vender no tag, né? Sim, Porque eu não teria pessoas para comprar aquilo e talvez nem soubessem admirar aquilo que ele tem. Uma peça vintage, isso é uma raridade. Quem consegue? Então, tu tem que. Isso também é um foco, isso também é um nicho, né? Então, isso. Aí, na questão de atendimento responsável, menina, aí foi a grande virada, eu posso te dizer. O tag e qualquer brechó vamos combinar que não é fácil se encontrar num ambiente assim, né? Pô, tem uma peça de cada só. Aí a pessoa diz, amei esse aqui por sinal é da época do tag. sim. Amei esse aqui, tem M? Não, não tem, só tem P. Ai, que droga. Então, aí eu comecei a entender que para a pessoa não ficar frustrada, eu precisava encontrar alguma outra coisa, mas nunca ia ter um igual, né? E aí a gente começou a desenvolver. Mas isso também é bom, né? Ó, é uma peça única, né? Isso também é bom, se a gente trabalha Claro, bem. esse é o lance, né? É uma peça única, mas tu também não pode deixar a pessoa frustrada. Pô, ela foi lá. E, na realidade, eu acho que eu me frustrava mais do que a pessoa quando eventualmente ela saía sem encontrar nada na numeração dela ou no estilo dela. Mas isso, minha querida, começou a desenvolver mais esse atendimento responsável. As clientes do TEC, por acaso, se estiverem aqui, o Franz botou obrigada. Obrigada, vai ser uma Querido. inspiração zona pra gente. As clientes do TEG que por acaso estiverem aqui podem confirmar o que eu vou dizer agora. A gente nunca teve a ideia assim de venda por venda, sabe? De mim, pelo menos, eu tenho certeza que das minhas meninas também nunca ouviram assim, nossa, que lindo, leva! Sabe aquilo que a gente diz que ouve assim em lojas, sei eu, lojas normais, outros tipos, que tem meta, que tem. Não que não possa ter, a gente também tinha, porque é um negócio, né? Pagar as Tem conta contas, para né? Pagar as pagar, contas. lógico. Tem que ser Sustentabilidade do negócio. sustentável, tem que ter sustentável, né? Mas a gente sempre se preocupou em fazer com que a pessoa realmente se sentisse completa com aquilo. E acontecia o que eu imaginei no início, a pessoa já saía com a roupa já dali.
porque era absolutamente higienizado, o garimpo já vinha muito filtrado, sabe? Portanto, eu comecei a perceber, Natália, que pelo fato de ser peça única e a gente não ter essa cultura de venda por venda, comecei a perceber que a pessoa queria essa personalização. E dentro do provador a gente faz o nosso melhor, abaixa, dobra a barra, sugere um pinchar, ou diz, puxa, mas ficou pequeno, quem sabe encontra outro. Mas eu comecei a ver que só a minha força de vontade e das minhas colegas não estava dando conta. Elas queriam mais, elas queriam alguma coisa assim. Ai, mas eu queria me sentir mais. E começou a me faltar argumento técnico mesmo. E aí eu fui procurar um curso em São Paulo que eu amo, eu lamento até hoje que não existe mais essa escola, tem outras, mas aquela escola que chamava Oficina de Estilo, da Fê Eu Rezende e da conheço. Cris Janete, conhece? Uhum. Eu me formei então naquela escola no ano de 2015 e foi uma virada de chave tremenda na minha cabeça, porque a partir dali eu comecei a compreender mais ainda o que era consumo consciente, por exemplo. Eu já inferia assim que consumo consciente não é aquela coisa assim, compra desmedida, mas eu comecei a compreender que até num brechó a gente pode fazer um consumo não consciente. Porque Sim. eu entendo que consumo consciente é você ter ciência daquilo que você está comprando. Não é necessariamente não comprar. Às vezes a coisa mais sustentável que a gente vai fazer é não comprar. Mas a gente precisa comprar, a gente precisa. A roupa, nossa, daria uma outra live só para falar de como é uma ferramenta de expressão e importante e tal. Mas quando a gente sabe o que a gente está comprando, aí começam as perguntas, né? Poxa, estou comprando porque é uma peça second-hand, eu estou evitando que novas matérias-primas sejam tiradas do meio ambiente, eu estou estendendo a vida útil de algo, é um ponto. Outro ponto que nossa, esse casaco ele é confortável, ele é feito de algodão, eu não sabia que tinha diferença entre um blazer de algodão e um blazer de poliéster. Tu começa a abrir chaves na cabeça da tua cliente. E isso vai transformando ela. Ela volta porque ela quer mais daquele conhecimento. De repente, tu vai falar o que a barra reta de uma calça faz pelo biotipo dela em detrimento de uma outra que abre, ou uma cor. Você vai falar, poxa, você quer se sentir mais envolvente, mais dinâmica, mais cheia de vigor, usam de repente um vermelho e tal. Começa a falar sobre várias coisas que vão personalizando a imagem dela. E isso foi muito legal, porque bem pro final, assim, antes de fechar o ponto físico, a gente estava focando muito, muito, muito em personalização. E claro que em algum momento eu não ia dar conta de fazer, personalizar é um trabalho que a gente não consegue fazer em larga escala. É absolutamente Sim. artesanal, né? É um a um. Criar a imagem para aquela pessoa. Então, meu coração começou a pender mais para esse lado. Eu fazia as duas coisas no paralelo, mas eu nunca consegui não atender como consultor de estilo no TAG. Eu não tinha tempo para. Meu atendimento demorava muito, mas eu nunca consegui dissociar as coisas. Então chegou um momento que eu não tinha, eu não tinha mais como ir, eu não tinha mais como me ausentar muito, e as minhas viagens eu garimpava muito em São Paulo. Em 2019, a gente ainda ganhou um outro prêmio, um selo de uma empresa chama Consegue aqui no Hamburgo, que ela trabalhava muito colocando selos em empresas que tinham práticas sustentáveis, mas só na indústria. E ela queria abrir mercado com este selo no varejo. E aí ela encontrou o TAG e a gente passou em absolutamente todos os requisitos, exceto em um. Sabe qual? O fato de que 90% do garimpo do TAG eu trazia de São Paulo. Ah, Então não eu era tinha que local. viajar para buscar. Não. Entendi. Não era local Sim. porque eu não conseguia abrir mercado. Eu não sei. A gente tem uma região também da outra live, né?
uma região um pouco mais, ah, eu não sei, para o público que eu servia, eu precisava de um garimpo bem, assim, top. Eu não conhecia, eu não tinha esse alcance, vamos dizer assim. Em São Paulo, o mercado se abre, nossa, eu falei no início, né? Eu tenho grandíssimos amigos lá, pessoas Sim. que são É, que tu donos de construiu a brechó. tua rede em São Paulo, né? Não Construí que a não rede lá. estivesse aqui, talvez. Mas lá Eu era tenho mais certeza que fácil, né? calhou que para Talvez. mim ficou mais fácil lá. Certamente tem aqui na região, em Porto Alegre, dá para super explorar isso, tenho certeza. Eu quero mandar um beijo para minha amiga Alessandra do Brechó Maison Tombé. Se alguém quiser procurar aqui, Maison Tombé é máximo demais. Eu adorava garimpar lá, é muito bom. E aí começou a acumular muito, e aí eu pensei um dia assim, acho que o e uma coisa que eu realmente achei que estava na hora de fechar o ponto físico foi porque muitos outros negócios similares ao TAG já estavam nascendo na cidade. A gente tem brechós máximos, a gente tem um enorme que é o De Brechó, a gente tem o. Ela ficou com um manequim do TAG, é lindo também aqui no bairro Vila Nova. E várias, eu recebia e-mails, sem mentira nenhuma, assim, uns 2 por mês eu recebia de pessoas que estavam assim abrindo. Puxa, tu podia me dizer alguma coisa? Me inspiro tanto no teu negócio. Eu ficava maravilhada, sabe? Porque a gente nunca foi assim de fazer grandes trabalhos na rede social. A gente fazia um trabalho artesanal e local mesmo. Nunca foi midiático, né? Uhum. E eu comecei a ver que a gente espalhou essa semente, então já não era mais novidade, não era mais assim, a gente não precisava ensinar um público, vamos dizer, pelo menos aqui, na nossa bolha, né? Então eu disse, pô, posso agora então me envolver com este trabalho de personalização, que eu acho que os brechós têm a faca e o queijo na mão para seguir fazendo isso. Eu sou apaixonada pelo o Franz também citou que eles dizem que são o maior brechó da América Latina, fica lá em São Paulo, Capricho à Toa. Tu conhece, Nath? Sim, Cara, a conheço. primeira vez que eu entrei lá, aquela casa enorme, 3 andares, É lotado. apavorante, não é uma coisa meio assustadora, assim, uau, meu Deus. Primeira coisa que eu pensei foi assim, como tem roupa no mundo. Tem muita roupa no mundo, foi o que eu pensei. Cara, é aquele monte de coisas. Se tu for pensar que aquilo é desapego, é um É. pouco apavorante, sim, né? A gente é acostumado Peça com coisas única, né? menorzinhas. Dá uma loucura, é muito. É por isso o Brick, por exemplo, 9 anos de estrada, eu só enxergo aquele monte de coisa, meu Deus, não tem fim, gente. Dá pra parar de produzir. E dá. Só que não, né? Dá. Hoje em dia eu falo Só com que muito. não. Eu falo isso com muito cuidado, porque não pode, o nosso sistema é muito complexo na cadeia da moda. A gente não pode simplesmente dizer que agora vamos parar de consumir tudo e vamos só viver de. Não. Tem que ter muita calma, porque a gente tem toda uma cadeia, pessoas trabalhando. O que eles vão fazer com esse monte de gente agora? Não tem como, né? A gente É. precisa ter Aí maneiras tem né, de começar de uma coisa. e de trazer consciência para o teu consumo, né? Sim, Então, a forma talvez da gente consumir menos é optando por as pessoas mais essenciais, que são mais ligadas no lifestyle sustentável, ecológico, vão se ligar naturalmente para esse tipo de compra. Uma coisa. Ah, a Beta entrou e Beta. Uma coisa que eu acho muito bacana, eu ouvi uma vez numa palestra com o Christian Thomas, da Estúdio 10. Eu não sei se tu conheces. Ele fala muito sobre comportamento do consumidor. E ele elencou alguns nomes, e aí ele falou que tem os Faction Victim, aqueles que super com. Ele não chama assim, ele chama um outro nome que eu não lembro. Eu só gravei aonde a gente tá, Nath, tu e eu e a galera que tá aqui, que são os essenciais. Os sim. essenciais é a galera que curte o second hand, que curte andar de Uber, que daqui a pouco não está mais preocupado em ter, está preocupado em viver, né? Mas a gente tem que lembrar
Fazendo um Isso é a gancho, nossa né? bolha? Em Dalen, fazendo um gancho. Oi. O que agora, na pandemia, eu acho que isso potencializou, tu não acha? O presente, falando agora do presente, deu uma potencializada Sim, nessa nossa, nesse consumo, ou a gente refletindo sobre o que a gente realmente precisa para viver, né? claro. Por quê? Porque esse pessoal que consome, 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 eles nunca deixarão de existir. Mas eu penso, claro, que a pandemia deve ter dito, tá, e agora? O que eu faço com esse monte de sapato, né? Vinha no Facebook umas piadas do pessoal dos sapatos conversando, tu viu essa? Aí os sapatos Não. conversando um com o outro e um dizia assim, o que aconteceu com ela? Não sei, acho que ela morreu. Um monte de sapato conversando. Porque na Sim, pandemia, né? esses memes, assim, e Vai. principalmente com essas, essas reflexões sobre consumo tão ótimos. Tem vários, assim. Sim, Ou, tipo, um monte de sim, roupa parada dentro do armário, sabe? Ai, claro. amiga, que saudade de passear. Eu acho É genial isso isso, aí. né? É isso aí. Ó, tem gente dizendo aqui que o brechó surgiu na pandemia. A Rosmaria tá perguntando o nome do brechó em São Paulo, que tem 3 andares. Então anota aí, é Capricho à Toa. E é, segundo eles, o maior brechó da América Latina. Vale super a visita. Eu acho que é algo assim, pra gente que gosta, né? É algo assim, tem que anotar e indo a São Paulo, tem que tirar uma tarde para conhecer, porque numa horinha ou duas não rola. Mas eu vou concluir meu raciocínio então, Nath. Sempre vai existir os essenciais, que são pessoas tipo a gente e a galera que está aqui com a gente, que curtem, cosméticos orgânicos. E aí, quem Uhum. curte cosmético orgânico vai em algum momento na roupa sustentável, a roupa que já teve uma história, a roupa que já pertenceu a alguém, ou alguém que começa pela comida, começa ou a tirar carne, ou a preferir orgânicos, ou ambos. Entende? Ou a gente começa sempre por um e vai fechando-se. Daqui a pouco a gente começa também a pensar em consumir mais do local, pensar em alguém que produz, dar atenção para pessoa, não ficar tão contente com fast fashion, lojas, grandes lojas de departamento. A gente está mais ligado em saber para onde vai a minha grana, né? A gente tá muito ligado nessa coisa. Eu sou consumidor, eu tenho esse poder, né? Eu digo para onde que vai meu dinheiro. Mas a gente precisa lembrar que isso é a nossa bolha. Sempre vai existir, e agora são palavras dessa palestra que eu acho máximo do Christian Thomas, do Estúdio 10. Esse pessoal que super compra, eu não lembro exatamente o nome que ele dá, mas então isso também alimenta a cadeia. Da onde que eu comprava, por exemplo, closets abarrotados, closets máximos, assim, enormes, muita, 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 muita roupa, sabe? Cara, as malas vinham. Se eu fosse todo mês para São Paulo, e teve uma época do tag que eu fui, todo mês eu ia uma vez por mês, eu teria muito garimpo, entende? Então, e das mesmas pessoas, ou seja, eu formei uma rede de Sim. fornecedores. Ou seja, sempre vai ter a galera que super compra e que não está muito ligado no que a gente está ligado. Então é uma cadeia. E aí vai ter sempre os outros que são mais desligados ainda, sabe? A gente só tem que se lembrar que consumo consciente, primeiro é olhar para a gente, é entender quais são os nossos valores. Os meus valores são esses, então eu não vou comprar na loja de departamento, porque eu estou mais ligado a comprar no pequeno, para saber para onde vai meu dinheiro, sabe? Então, quando a gente compreende isso, a gente não se confunde tanto e talvez não fica tão aflito. Não te dá, às vezes, uma aflição, Nath, de pensar, cara, é um consumo desenfreado, para onde vai tanta roupa? E o fast fashion vai acabar com o brechó, vai acabar com as coisas do planeta. A gente não vai mudar todo mundo, a gente vai mudar no máximo a gente, né? E conseguir espalhar aí algumas sementinhas ao redor, que eu acho. Mas tu sabe que eu tô bem intrigada com falando. Opa, caiu aqui? Não, tô aqui, tô Caímos? te ouvindo. Opa, eu que devo ter. Peraí, tá. O que eu ando lendo muito é sobre lojas, grandes lojas já
criando as suas lojas de second hand. Sim, a Isso Renner. né? A H&M, a A Levi's H&M há tempo. também. Então, Isso assim, as mesmo. próprias lojas criando as suas lojas de second hand. Aí eu fico, opa, existe Claro. alguma De mudança bem olho. interessante, né? É, de olho nesse consumidor que é expressivo, onde nós fazemos parte. Então, a H&M faz tempo. Eu lembro que eu estava lá fora ainda quando eu vi o primeiro container de calça jeans. Tu podia colocar uma calça jeans de qualquer marca, não necessariamente que tu tivesse comprado deles, e tu ganhava um baita desconto para comprar outra. Então, assim, mas isso não é 100% sustentável. Tá, mas e quem é? Quem é 100%? Ninguém é. E como tu disseste bem, o consumo vai acontecer. Então, eu acho máximo quando as grandes empresas, como essas que tu citaste aí, começam a fazer esse tipo de movimento. Na Oscar Freire também, a última vez que eu fui, o ano passado, estava passando e de repente um painelzão de LED assim numa parede de uma loja de rua, Oscar Freire, né? E aí eu disse, nossa, que loja mais rica. Que máximo esse painel de LED. Era a própria parede toda de LED. E assim, só que daí eu passei ali, só que aí eu comecei a ver que era o tipo de pessoal que a gente poderia encaixar nos essenciais, assim. É um tipo de gente, assim, com diversidade, inclusão, as peças mais estilo coisas ecológicas mesmo. Aí eu prestei mais atenção naquela propaganda que se mexia, que estava linda. Eu fui ver, era a Renner. É, Então, abrindo esse nicho na Oscar Freire. Então, olha como o marketing da empresa focando nesse grande público que somos nós, né? Que somos os essenciais. eu tô vendo aqui só uns comentários. Gente, podem perguntar aqui na caixinha, né? Eu adoro Pode perguntas. ler, eu gosto quando Ó, tem. um comentário aqui, ó. Como é chato quando as pessoas estão no brechó e comparam com as lojas. Isso acontece no meu brechó. E que às vezes não sabem como agir em um brechó. Muitas circulam e dizem que já olharam, não sabem garimpar. Sim, posso te dizer uma coisa, Rosa Maria Isso. 071970? Eu penso que cabe a nós ensinarmos. É, Eu sempre vejo que não é culpa do cliente, do consumidor, ele não sabe mesmo. E vamos combinar, não é fácil a gente entrar numa loja, um brechó que seja, que só tem peça única, que não tem aquela arara linda de cores, aquele degradê de cores que tem numa coleção de uma loja regular, não tem. Por mais que a gente tente organizar, às vezes, por cores, né? É difícil. Então, eu sempre pensei isso, minha querida, por isso que o pilar atendimento responsável era muito forte, que o cliente tinha que ser ensinado, ele tinha que aprender a garimpar. E eu posso dizer assim com muita alegria assim que isso funciona de fato, porque muitos feedbacks eu recebia de clientes felizes, eles aprenderam. Inclusive, hoje alguns me xingam, hoje. Ai, eu não sei mais comprar em outro lugar agora, eu quero tag de volta. A gente precisa fazer esse arrolar aí de brechós máximos para eu poder enviar para só o link, assim, ó, procura aqui. Mas que o cliente possa ser bem acolhido e bem ensinado nos nossos lugares, né? Que a gente possa dizer para ele, tá, mas tu já entrou aqui, é a primeira vez que tu vem no brechó? Deixa eu te contar a minha experiência, sabe? Brechó, eu penso que é um lugar de história também, é um lugar de conteúdo. A gente tem que tomar essa posição de que a gente ensina o cliente de que é cool, é inteligente, é uma compra consciente e não é a venda pela venda, né? É uma venda isso. mais personalizada. E essa personalização eu penso que seria uma boa chave para o futuro, já que tu também queria tocar nessa chave de futuro.
Eu ia te dizer isso porque eu acho que o brechó ele pode trazer à tona isso que já acontecia no passado, mas que, por exemplo, o fast fashion destruiu um pouco, porque assim, ó, nos largam numa loja gigante com milhões de possibilidades, o que tu faz? Vai lá e compra horrores, só que tu não pensa, né? Tu simplesmente só compra, é muito barato, é muita coisa, e aí moda todo dia, tu tem um look todo dia. Só que na verdade, no fim das contas, somos o ser humano, ele é complexo, ele não é assim tão vazio. A gente demora às vezes um pouco para perceber, mas a gente é profundo e a gente também merece atenção, a gente também quer outras coisas, né, que nos complementem. Então, o brechó ele pode trazer isso, eu acho que pode ser o futuro como, né, como tu falou, e o que a gente pode debater aqui para finalizar que o brechó ele pode recuperar um pouco dessa coisa personalizada, enfim, mais pessoal, né? Do que o fast fashion que nos larga lá e ninguém nos atende. E se nos atendem em outras lojas, é tipo, compra agora, pelo amor de Deus, preciso bater uma meta aqui, colega. Né? A gente está vivendo esse momento de vida que todo mundo pode tudo, né? Inclusive na moda. Cara, eu não sei nem qual é o tempo, mas tem uns negócios muito legais aqui pra gente ler, hein? Mas eu Tem vou só vários. finalizar esse comentário e depois a gente lê. Aguenta aí, segura o tio, pessoal. A gente vai ler, continua escrevendo. A gente está vivendo um momento de vida onde todo mundo pode tudo. Não tem mais regra. Qualquer pessoa que venha te dizer uma regrinha de vestir de pode ou não pode, a gente faz o quê? Porque não é assim. A gente está muito a gente, que eu digo, a humanidade, as pessoas, a gente já entendeu, a gente já sacou que a diversidade é máxima, que eu posso me expressar do jeito que eu quero. Isso é muito legal, é muito máximo. Porém, cara, se eu não me conheço, se eu não sei o que eu quero expressar, eu me confundo. Porque se pode tudo, corre o risco de eu entrar numa loja de departamento cheio de peças, que ela assim, ó, é tanta opção. No primeiro momento, tu tá empolgado. Quantas pessoas que eu sei, porque eu atendo pessoas uma por uma, né? Saem da loja sem comprar nada. Porque muitas não gostam de comprar também, não gostam do ato de ir comprar. A gente fala, né? A mulher adora uma compra, adora um shopping, nem todas. É bem interessante isso, mas também é um assunto para um outro momento. Então, olha como a gente tem essa oportunidade de direcionar a pessoa, de dizer para ela. E eu acho importante que a pessoa que tem um brechó ou que trabalha, no que atende pessoas, que tenha essa mente direcionadora. Porque a gente não trabalha com tendência, a gente não trabalha com modismos, a gente trabalha com peças que já tiveram uma história. Eu brincava ainda e dizia, a gente estava vendo alguma coisa né, na internet que vinha e dizia, daqui a um ano isso aqui vai cair aqui. Daqui a um ano, ou seja, não tem aquela urgência, não tem que ser agora, não tem que ser da hora. A gente tem que ensinar, a gente tem que é ótimo, né? A gente poderia, então, se colocar nesse lugar de ensinar a pessoa a pensar. Por que mais um blazer preto? Por que mais um? Eu posso usar uma outra peça que vai mandar uma mesma mensagem? E eu posso encontrar essa peça aqui, sabe? Talvez uma outra cor ou um outro estilo de casaco. É um excelente lugar para a gente dizer para as pessoas experimentarem, se permitirem. Mas para dizer isso, quem está atendendo, quem está dizendo, tem que ter repertório, né? A gente não tem que entender de moda, a gente tem que entender de gente. Porque a moda, como eu falei, a moda vem e vai, né? A gente entendendo os anseios das pessoas, a gente faz com que a roupa ajude ela a conversar, a contar essa história, como eu digo, né? Então, essa história, o brechó é um lugar de conteúdo, é um lugar bacana, é um lugar interessante. Outras lojas regulares também são legais, ok? Mas é mais ou menos assim, tu entra, tem tal coisa, não tem, então tá, tchau, obrigado, não é? E o brechó não. O brechó a gente pode dizer assim, cara, tu sabe de onde veio isso? Tu não vai acreditar. E aí começa uma conversa. É muito legal, O muito brechó, envolvente, né?
Pra mim, na minha cabeça, desde que eu comecei a entrar nessa paixão, é que a gente tem que saber, a gente tem que ter conteúdo, né? Tipo, fazer essa minissérie agora foi, gente, olha isso, sabe? Olha quanta coisa a gente pode conversar, quanta história tem e o que a gente pode agora, os brechós, nesse momento, preencher certas lacunas que a moda deixou. Olha como a gente é Tá pipocando, importante, né? né? Olha como o Opa! brechó é importante. Porque eu também quero, a gente tem que trabalhar essa coisa que as pessoas ainda desmistificar essa coisa que já é um passado lá, sabe? De sujo, de empoeirado. Talvez até exista isso, mas não é isso que importa em suma, na coisa toda, no todo. No todo, o brechó Não é é maravilhoso. essa não é a força maior. Essa foi uma história e a gente não pode negar. Inclusive, em Claro. algumas palestras que eu dou, eu começo dizendo isso. Eu instigo as pessoas a dizerem isso. Porque daí já quebra, sabe? Fala assim, Sim. fala sério, o que você acha que é Já brechó? Aí esvazia todo mundo aqui, fica depois tu vai assim. estar aberto. Ótimo. Fala assim, pode falar, eu digo. Você está pensando que é roupa de morto, né? E todo mundo, ah! E daí depois tu vem e desconstrói. Tem que ser assim, né? Mas dá tempo da gente ler um pouquinho, Nath, o que as pessoas estão dizendo aqui, que eu acho que Claro, claro. Por favor. Não, e tem, Ó, tem comentários maravilhosos. É que é o muita Brechito coisa, né? falou assim, é, como estabelecer os preços para as peças? Quais critérios podemos utilizar? Bom, eu posso falar um pouquinho da minha experiência, então? Por favor. Preço de peça não é uma coisa das mais fáceis, tá? Mas eu entendo, e era assim que eu trabalhava e que eu trabalho hoje ainda. Inclusive, no meu negócio de consultoria também é assim. O que eu ofereço? Qual é o meu preço? O que eu tenho? Entendeu? Não é a roupa pela roupa. Isso aqui é commodity, isso aqui é mais uma camisa. Todo mundo tem. Todo mundo tem uma camisa branca. Isso não é novidade. O que eu vou entregar junto com essa camisa branca? E eu não estou falando da sacolinha, porque a sacolinha foi a cliente que trouxe. Eu estou falando do atendimento, daquilo que eu vou entregar para ela, do conteúdo que ela vai levar junto. Até agora falando de coisas mais físicas, do estacionamento, se tem ou se não tem, da aguinha do café, é um conjunto de coisas que vão me ajudar a estabelecer o preço. E claro que, de um jeito bem prático, a gente compara com o preço regular na loja, né? Não pode ser muito mais caro, embora caro ou barato, a gente sempre tem que comparar com alguma coisa. Para tu dizer que uma coisa é cara, tu só pode saber que é caro quando tu compara com alguma outra coisa. Então tu pode dizer isso é mais ou menos caro do que tal coisa. Então, com o que tu tá comparando, né? É, eu acho que seria assim bobagem a gente deixar um troço mais caro do que na loja regular, que é novo e tal. Mas também não é porque é de brechó que é baratex, que tem que ser baratex. Por quê? Porque tem um trabalho envolvido ali. Olha aqui, ó, vou dizer uma coisa que só quem é dono de brechó vai entender. Pelo menos o tag nunca me pagou pelo meu trabalho de garimpo. Isso eu preciso admitir. Garimpar é uma arte. E eu chego a me arrepiar agora, Nath. Estou no momento arrepiada. É uma arte, é É. difícil, e dependendo dos critérios que tu estabelece, tu pode criar um elefante branco, como era o meu caso, né? Eu conversava com um nível que eu consegui, com um tipo de cliente que eu não podia comprar do que vinha perto, eu tinha que garimpar, entendeu? Para eu manter aquilo, garimpar era assim, ó, era suado. Então isso tem um valor. E eu vou te dizer, as pessoas compreendem isso, porque tudo conversa com esse valor. Ela não está Uhum. levando isso assim jogado, ela está levando junto. Ó, isso aqui é seda. A seda é o tecido mais nobre que tem, tá. Então, se é para comprar uma coisa cara, compra no second hand. Sempre vai valer a pena comprar seda no second hand, sempre, entendeu? Quando a pessoa sabe isso, tinha gente que não sabia que poliéster era diferente de seda. E não tem problema vender poliéster. O que eu quero dizer é que depende, de novo, com quem tu está conversando. Então, todas essas coisas têm que fazer sentido, porque no final das contas, o preço da camisa não é um preço, é um valor. Tu entrega valor para a pessoa, tu não entrega commodity, senão é mais uma brusinha, né?
e mais uma brusinha, até como é que fala? A loja de departamento tem. Eu penso que é isso. Eu não quis ser muito didática, nem saberia, mas era assim que eu pensava e era assim que eu precificava. Tem todo o planejamento e organização, não adianta, né? Só pensar, tipo, é tudo, todo o conjunto, né? É difícil separar essa coisa do o preço só, tem que precificar assim. Não é bem separado, né? Ó, Eu acho muita que não gente tem uma dizendo regra. saudade. Deixa eu ver. A reserva tem nicho second hand. Ah, que legal, Ale, eu não sabia. Sim, sim, A acabaram Tienda. de. A Tienda de Sadora Dali. Márcia Querida, era minha um beijo pra ela. expositora foi expositora há bastante tempo no Sim! Brick. Nós também conversamos muito pelas redes sociais, a gente não conseguiu se encontrar ao vivo ainda, tu acredita? É, Olha, Lê, eu sei o que eu quero, mas na hora de comprar em loja tradicional fico confusa, acho tudo uma fortuna e vou embora de mãos vazias e cérebro doendo. Olha aí, galera, donos de brechó, peguem o telefone da Lê Stiller, falem com ela em cliente box, em potencial. ofereçam esse serviço. Isso é serviço, não é roupa. Vocês entendem que a lei não está atrás de roupa, ela está atrás de serviço? Serviço tem valor. Serviço não é o preço final, é valor agregado. Então, ó, fica a dica para vocês captarem a lei. Cliente potencial, né? Cliente potencial. Meus clientes procuram brechó porque acham que tem que ser barato. De novo, Rosa Maria, começa aos poucos a agregar valor no teu negócio que o cliente percebe. O cliente somos nós também somos clientes. Você também é consumidora. A gente percebe quando uma coisa tem valor, a gente gosta, a gente volta. Assim você tem que pensar, eu imagino que você pode pensar o seu negócio, né? E se os clientes procuram brechó porque eles acham que é barato, cabe a nós ensinar eles. Talvez possa dizer assim, pois é, pode até ser que tenha outros mais baratos, mas aqui eu trabalho assim assado, blá blá blá, sei lá, justifica um pouco, não tem problema, é uma conversa, né? Muitas vezes o cliente ele só quer entender, ele não Sim. sabe, ele não está atrás do balcão como a gente. Ele sim não sabe o quanto que é ralado encontrar garimpo bom. A Roberta, saudade da Darling, saudade do tag. Aprendi a valorizar a moda second hand lá. Máximo. As Ah, que sementes, legal. né? Beta, Sementinhas. um beijo. A Beta seguido põe uma roupa ainda e marca o tag, é muito legal. E a gente tem tempo para eu dizer mais uma coisinha? Tem. Eu acho Tem? que é 1 minuto, só que eu acho que o Instagram mudou um pouco, tá? A gente tinha uns 4 minutos de sobra, vai. Pode ir. Que ele começa o cronômetro depois. Tá. Quem é tag lover, como eu chamo com carinho assim, as clientes do tag, elas podem até lembrar e endossar o que eu vou dizer agora. Elas nunca chamam o tag de brechó. E a gente não se posicionava assim. Pode ver o que a Roberta escreveu, ó. Aprendi a valorizar a moda second hand lá. A gente, no início, e aí eu falo porque eu queria responder também de novo a Rosa Maria, desde o início isso foi proposital. Como eu entendi o público com quem eu estava falando, se eu dissesse brechó, eu ia bloquear. Então, no fim, elas entenderam moda, e aí foi que a gente vincou moda sustentável. E Sim, lá na revista Dona de 2012, eles disseram que a gente foi o primeiro também que vinculou o nome moda sustentável. Então a gente chama Tag Deluxe Moda Sustentável. A gente não chamava Tag Deluxe Brechó. No fim das contas, é um brechó, mas o conceito foi esse. Então, você pode pensar o seu negócio, qual é o conceito. E não tem problema com a palavra brechó. Inclusive, na época tinha muito mais estigma, mas hoje não. Hoje, graças a Deus, graças ao trabalho de vocês, ao trabalho da Nath, ao trabalho do Franz, de tantos que vieram antes e que estão construindo essa história, aquelas coisas todas também já desmistificou muito. Então, a gente pode posicionar e trabalhar com conceito, sim. Obrigada, Rosa Maria. Que bom que tu participou. muito. E a Ó, Lei dizendo ali, ó, consertei na costuraria uma ali que vinha com CGC. A menina pagou US$ 80 mais o conserto, a calça saiu US$ 120. Ela ficou tão feliz, dá gosto de trabalhar para esse cliente. Ai, que bom, ela sabia garimpar e sabia consertar. Costuraria é o lugar que a Lê tem, que trabalha com
estende a vida útil de peças que já existem, também é sustentável. Eu sou apaixonada por upcycling. Eu adoro, Ah, que acho assim um legal. trabalho super importante. Ó, a Chamaquitas, a nossa próxima convidada, falou que já comprou muito contigo. Ai, que bom! Que legal! Eu vou te assistir, ó. Vou ficar aqui, já tô na cadeirinha. Vou só ficar te ouvindo, então, para a gente se conhecer mais. Dalen, vamos, tu te despede então e diz as tuas últimas palavras pra gente encerrar, que aí já vem, estamos Minhas na últimas próxima. palavras, meu Deus, Ui! me veio a ideia de uma lápide. Desculpe, desculpe. Que horror! Ah, galera, obrigada. Mantenham os negócios de vocês com personalização, não tenham receio de dizer o que vocês fazem. Vocês trabalham em prol da moda sustentável, de um mundo melhor, sim. Vocês são sustentáveis, sim. Não é só porque é moda, está intrínseco no trabalho de vocês e isso é muito legal. É um trabalho cool, digam para o cliente de vocês, é um consumo inteligente, é um consumo consciente. Trabalhe em cima disso, que isso vai agregar valor e o cliente vai voltar feliz da vida. Obrigada, Nath. Muito obrigada, foi incrível, assim. Dalen, a gente segue agora com essas portas abertas, né? Depois de, ó, 9 anos quase. É verdade. Beijo pra Luana, que me deu um elogio ali por último. Adoro. Querida, boa noite, Beijo, obrigada. então. Até logo. Tchau, tchau. Até. Ai, gente, é muita emoção essa minissérie. Uma delícia. Obrigada, Dalen, por esse conteúdo riquíssimo. Espero que vocês também tenham gostado. Eu saio, fecho, encerro essa nossa live aqui para abrir a próxima, que é a nossa última live da minissérie. E a gente vai falar sobre futuro dos brechós com a Alana da Chamaquitas. O brechó tá bombando aí. E a gente vai bater um papo, então, sobre o que está acontecendo agora nesse momento e quais os cenários aí que a gente está percebendo já. Essa minissérie faz parte de um edital, FAQ Edital, com o apoio, então, da Fevale e do SEDAC RS. Eu vou fechar, vai ficar salvo para quem quiser recuperar, porque tem várias dicas incríveis da Dalen. E eu já volto. Corre para o banheiro, pegar uma aguinha e voltem aqui para a gente encerrar a minissérie com o futuro. Ok? Beijo!